Esses diversos assuntos que nós abordamos aqui com você é algo que requer de cada um de nós aquele olhar pronto para perceber, de uma forma direta, o que está sendo colocado aqui. E existe algo que eu acho muito importante ressaltar. Nós estamos tendo uma certa dificuldade nisso. Porque, em geral, ao nos depararmos com alguma fala, a nossa inclinação imediata, a nossa primeira inclinação, é de, ao ouvir aquela fala, é perceber a fala a partir das ideias, pensamentos, conclusões que temos. Assim nós ouvimos para ter a certeza de que aquilo que está sendo colocado é algo verdadeiro ou falso para mim. Mas sempre a partir desse fundo já de conhecimento que trazemos. Aqui com você, nós temos que ter um pouco mais de aproximação disso. Eu tenho tocado aqui na importância de aprendermos a ouvir. O nosso ouvir é o ouvir tradicional. É esse ouvir dentro desta base. Se você me diz algo, eu escuto. Mas eu escuto para concordar ou discordar. Eu escuto para tirar minhas conclusões a respeito do que você diz. É isso que, em geral, nós chamamos de ouvir. Então, nós não temos aquela aproximação para, de fato, atentar para aquilo que está sendo colocado e ouvir pela primeira vez. Esse ouvir pela primeira vez é a verdade sobre o escutar. Em geral, estamos apenas ouvindo, avaliando, comparando, julgando, aceitando, rejeitando. E nós não temos essa prontidão de escutar, o que requer esse ouvir pela primeira vez. Então, será que nós podemos colocar de lado, afastar, ao menos provisoriamente, nesse instante, qualquer ideia, avaliação, conclusão, crença? Ao fazermos isso, estaremos diante de uma nova forma de atentarmos para alguma coisa que está sendo colocada. Essa é a forma verdadeira que nós temos para uma aproximação de nós mesmos. Se você olhar para si mesmo, a partir das conclusões que você já faz sobre quem é você, você não se aproxima da investigação. Eu quero falar com você aqui sobre a autoinvestigação. E observe que é exatamente uma verdadeira aproximação de si mesmo, dentro desse novo olhar, sem esses conceitos que você já tem sobre quem você é, que lhe permite descobrir algo além desta condição psicológica de existência que você tem. A nossa abordagem aqui com você é sobre o autoconhecimento. Estamos diante de algo fundamental na vida, que é a arte de se aproximar de si mesmo e aprender aquilo que acontece aqui, dentro de cada um de nós. Quando nós não temos esta base, que é a base da compreensão sobre nós mesmos, nós não temos como lidar com a vida, como de fato precisamos lidar com ela.
haverá sempre algum nível de deformidade, de desvio, de complicação, de problema. Nesse contato com a vida como ela é. Isso porque nós não sabemos lidar com nós mesmos. Portanto, a falta do autoconhecimento, algo presente quando não sabemos nada sobre como estudar a nós mesmos, o que requer a presença da autoinvestigação, nos coloca em uma condição na vida onde estamos sempre lidando com o que acontece dentro desse campo das relações, que é o campo da vida. A vida é um campo de relações. E estamos sempre lidando com isso com algum nível de sofrimento. Esse encontro que temos com nós mesmos, pela autoinvestigação, o que nos aproxima desse estudar aquilo que se passa conosco, saber aquilo que acontece aqui, ter esta ciência, esse estudo de nós mesmos, esta aproximação é aquela que nos permite ver aquilo que nós temos sobre nós como sendo real, com o qual nos confundimos o tempo todo e que está nos dando uma falsa noção da vida. A importância desta aproximação que nós precisamos ter de nós mesmos nos aproxima de uma visão sobre esta imagem, sobre esta construção mental que nós temos a respeito de quem nós somos. Eu quero tocar nesse assunto aqui com você. Nós temos muita certeza sobre quem nós somos. Essa é uma convicção intelectual. É uma convicção de experiência. É uma convicção de emoção. Então isso nos dá muita certeza da verdade sobre quem nós somos. Aqui com você, nós estamos exatamente questionando isso. Nós estamos checando isso. Nós estamos tendo uma aproximação para ver de perto qual é a verdade sobre isso. Um exame cuidadoso é algo que irá lhe mostrar que o que você tem sobre você é uma construção do pensamento. É um quadro mental. Essa é a nossa autoimagem. É interessante também dizermos aqui que para a maioria das pessoas, uma vez feito essa descoberta de que elas são, como pessoas, como personalidades, apenas uma imagem, é isso que elas são delas mesmas, elas não aprofundam essa questão. Elas ficam na periferia, elas ficam na superfície. E a prova disso é que elas procuram melhorar essa pessoa. Elas estão sempre em busca do aprimoramento, do aperfeiçoamento, da mudança, da transformação dessa pessoa, desta autoimagem. Aqui juntos, nós estamos aprofundando isso.
Qual será a verdade desta pessoa? Qual será a verdade desta autoimagem? É por isso que aqui estamos interessados com você em investigar a questão do pensamento. Porque na vida, a vida como nós conhecemos, ela tem uma representação mental. Tudo que nós sabemos sobre nós mesmos, assim como sobre a vida, é a partir do pensamento. Assim, a meu ver, o primeiro elemento aqui, para ser compreendido, para de fato termos um olhar claro a respeito da pessoa, desta pessoa que somos, que demonstramos ser, que parecemos ser, que é esta autoimagem, aqui o primeiro elemento a ser investigado é a questão do pensamento. Assim, o que é o pensamento? Observe que nós não sabemos o que é o pensamento. Apesar de estarmos lidando com o pensamento desde a infância, nós não sabemos exatamente o que o pensamento é, o que ele representa, o valor, o lugar e o destaque que ele tem em nossas vidas. A todo instante, a todo momento, a cada minuto, você tem algumas dezenas de pensamentos. Você não se dá conta desse processo acontecendo. E, no entanto, ele ocorre. É algo que acontece. É assim que essa mente em nós funciona. E é exatamente esses pensamentos que estão dando formação, estrutura, vida a esta autoimagem. E esta autoimagem é a pessoa. Assim, nós precisamos nos aproximar desse assunto cuidadosamente. Olhe para a vida. A vida é aquilo que acontece. Tudo é parte da vida. E, no entanto, apenas nesse aspecto psicológico do ser humano está presente esse misterioso movimento, que é o movimento do pensamento. Nós estamos procurando ajustar a vida como ela acontece, com base nesse princípio de localização, de referência do pensamento. O seu modo de olhar para a experiência da vida, como ela acontece, é a partir das ideias, que são pensamentos. Assim, o pensamento deu formação a esta pessoa. Então, nós temos a vida presente. E dentro de todo esse contexto, esta pessoa, que é uma autoimagem, algo que o pensamento tem construído. Você tem uma imagem sobre você. Eu tenho uma imagem sobre mim. Essas imagens foram construídas pelo pensamento. O meu contato com você é a partir desta imagem. O seu contato comigo é a partir dessa imagem. Assim, nós estamos procurando lidar com a experiência da vida nesse contato, nesta relação, tendo por princípio, por fundamento, o próprio movimento do pensamento. Reparem a implicação disso. O que isso representa? Uma vez que todos os pensamentos em nós são imagens, ideias
conclusões, crenças, opiniões, avaliações que vêm do passado. O meu contato com você nesse instante é um contato com a vida como ela acontece. E a vida acontece agora, aqui. Não existe o passado aqui. Não existe o futuro aqui. A ideia desse presente momento aqui é só uma ideia. A verdade é que estamos diante do momento. O momento é a vida, como ela acontece. E nós estamos encarando a vida como ela acontece. Essa vida de relacionamento. Essa vida de contato com o que acontece. Essa vida de contato com a vida em seu mistério. Nesse algo novo, sempre novo. Estamos procurando lidar com isso a partir do passado, que é o pensamento. Colocando de uma forma clara aqui para você, esse sentido de pessoa, a pessoa que nós conhecemos, é uma imagem construída pelo pensamento. Qualquer movimento desta pessoa, desta imagem, nesse contexto da vida, como acontece aqui e agora, não se ajusta. Então, colocando de uma forma simples aqui para você, não há como lidar com a vida a partir do pensamento, como nós estamos tentando fazer. Não há como lidar com o outro a partir do pensamento, como nós estamos fazendo. O ser humano vem, durante toda a vida, lidando com situações que acontecem com ele, lidando com relações que surgem diante dele, dentro desse velho modelo que é o modelo do pensamento. Esse movimento, esse acontecimento é o movimento desta pessoa, deste pensamento. Isso jamais se ajusta à vida. Isso jamais representa uma ação em linha com a própria vida, como ela acontece nesse instante. Então nós estamos constantemente produzindo confusão, produzindo desordem e sofrimento. Essa confusão, desordem e sofrimento, veja, não é na vida, é na pessoa. Então essa confusão, desordem e sofrimento na pessoa é algo que o pensamento tem estabelecido nesse movimento, nesses contatos, nesses encontros, nessas relações. O que acabamos de colocar aqui descreve claramente todo esse movimento do eu. Todo esse movimento a partir de uma entidade presente que se vê presente nesse instante, sendo o centro da própria vida. É esse o sentido do eu, desse mim, desse ego. Esse movimento é o movimento egocêntrico. Um encontro com a realidade da vida, como ela acontece, requer a presença de uma visão livre do eu, da pessoa, e, portanto, desta autoimagem. Então, é apenas quando começamos a aprender sobre nós mesmos, é apenas quando nós começamos a aprender sobre o autoconhecimento,
a tomar ciência de como nós funcionamos, que podemos descartar da vida esta particular vida do eu, esta particular vida desta pessoa, desta autoimagem. Isso requer a presença desse se auto-observar. Não existe nenhuma base para a compreensão daquilo que se passa com você sem esta auto-observação. Portanto, se auto-observar é o elemento principal nesse encontro com aquilo que esse eu representa, que esta pessoa representa, que esta autoimagem representa. Esse é o encontro com a autoinvestigação. Essa é a verdade sobre o autoconhecimento. Ficar ciente de suas reações, ciente de todo esse processo que é o processo do pensamento, ocorrendo aqui e agora, estabelecendo nesse contato com o outro, com a outra pessoa, ou com situações que surgem, ou com eventos que acontecem, se dá conta desta ciência do próprio movimento do pensamento. É poder se aproximar do descarte deste elemento, que se vê como o centro da vida, como o centro da experiência, que é o ego, que é o eu. Portanto, se auto-observar é a base para uma aproximação desse novo olhar para a vida. A vida contém a presença do outro, assim como de situações que ocorrem com você e também externamente, tendo por base, por referência esse corpo. Então, coisas acontecem externamente e coisas acontecem internamente, dentro do corpo, por assim dizer. Aprender a olhar aquilo que ocorre dentro do corpo, nesta mente, esses sentimentos que surgem, essas emoções que acontecem, esses pensamentos que aparecem, se dá conta de como esse cérebro, dentro deste mecanismo biológico, funciona. Observe que nós vivemos psicologicamente inquietos. Temos um cérebro tagarela, carregado de pensamentos, imagens, quadros, ideias, conceitos. Tudo isso faz parte desta nossa autoimagem, que é a imagem que o pensamento tem estabelecido em nós, sobre quem nós somos. Há uma verdade presente. Essa tem sido a nossa ênfase aqui. Essa verdade é aquela que está presente, ela não é alcançada no futuro ou realizada amanhã. Não é algo que se obtém pagando algum preço por isso. As pessoas nesse envolvimento de uma assim chamada busca espiritual, elas se envolvem com diversas técnicas, rituais, cerimônias, práticas espirituais, fazem todo tipo de sacrifício, de autodisciplina, nessa tentativa de pagarem um preço por realizarem esta verdade, que é a verdade de Deus, que é a verdade divina.
Essa verdade é aquela que está presente aqui, como sendo a verdade do seu ser. Quando nos damos conta do fim desta autoimagem, do fim desta nossa autoimagem, quando nos damos conta da verdade de que você, em sua natureza verdadeira, não é o eu, não é esse ego, não é essa pessoa. Aqui o envolvimento direto com esse olhar para as nossas reações. Não é um preço para a realização de algo no futuro. É ter a direta aproximação zelosa desta ciência de como você funciona aqui e agora. Portanto, se auto-investigar, se auto-observar, se tornar ciente desta nossa autoimagem, requer esse olhar, esse escutar, esse perceber. Algo que ocorre de uma forma possível quando você não coloca ideias sobre isso, conclusões sobre isso, crenças sobre isso, envolvidas nesse instante, que é o instante do escutar a si mesmo, do olhar a si mesmo, desse se dar conta desse si mesmo, que é o eu. Então, de uma forma natural, real, verdadeira, uma mudança ocorre. Esse cérebro passa por uma mudança. Esse corpo passa por uma mudança. Então, algo novo surge. E esse algo novo revela a verdade. Revela aquilo que está presente, que é algo desconhecido da mente, de todo esse movimento presente na mente, que é o movimento do pensamento. O contato com a vida, como ela acontece, livre desse modelo do pensamento, que tem estabelecido essa autoimagem, é o contato com o amor, é o contato com a felicidade, é o contato com esta alegria indescritível, com esse silêncio que o pensamento jamais pode suspeitar da presença dele ou imaginar qualquer coisa sobre isso. É exatamente na ausência desse pensamento, de todo esse movimento da mente, que está presente esse silêncio, esse novo cérebro, esse novo coração, esta mudança que, como acabei de colocar, isso atinge não só esse elemento psíquico, mas também esse elemento físico. Então há uma mudança interna no cérebro, no corpo, para esta ciência de algo que está além do corpo, além da mente. Além de toda essa visão particular do pensamento sobre o mundo, sobre o outro. Isso é o fim desta psicológica condição do eu. É isso que alguns chamam de iluminação ou realização da verdade. É isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros online nos finais de semana. Portanto, sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso aqui com você. Tomar ciência da realidade daquilo que é você. Assumir esta verdade, a única realidade da vida. Fora isso, tudo mais são construções do pensamento.
imaginações desta mente. É isso que estamos com você aqui nos finais de semana, trabalhando. Assim, sábado e domingo estamos juntos. São esses nossos encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No dia a dia, é possível nós investigarmos a natureza da mente, olhando para aquilo que somos agora aqui. E o descarte daquilo que somos agora aqui, que é essa ilusão, a ilusão de uma identidade, o descarte disso, te coloca em contato